O império perdido que desapareceu sem deixar rastros, o mistério que desafia a história. Imagine acordar em uma cidade magnífica. Palácios de pedra se elevam em direção ao céu. Mercadores lotam as ruas vendendo ouro, especiarias e tecidos raros. Guerreiros patrulham muralhas imponentes. Sacerdotes realizam cerimônias em templos gigantescos. Agora imagine que, em apenas algumas décadas, tudo isso desapareça. Sem registros claros. Sem sobreviventes conhecidos. Sem uma explicação definitiva. Como uma das civilizações mais poderosas de sua época, simplesmente deixou de existir. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da humanidade. A história do Império Perdido que desapareceu sem deixar rastros. Prepare-se para uma jornada repleta de riqueza, poder, guerras, mistérios e teorias que continuam intrigando arqueólogos e historiadores até os dias atuais. Há milhares de anos, em uma região fértil cercada por montanhas e grandes rios, surgiu uma civilização extraordinária. Os primeiros habitantes eram agricultores e comerciantes que aprenderam a dominar a natureza. Com o passar dos séculos, pequenas aldeias transformaram-se em cidades. Essas cidades cresceram rapidamente. Graças ao comércio, à agricultura avançada e ao domínio de tecnologias inovadoras para sua época, o império prosperou de forma impressionante. Suas estradas ligavam regiões distantes. Seus navios cruzavam mares desconhecidos. Suas caravanas transportavam riquezas por milhares de quilômetros. O império tornou-se um dos centros econômicos mais importantes do mundo antigo. Mas a riqueza era apenas o começo. No coração do império encontrava-se sua capital. Uma cidade tão grandiosa que visitantes acreditavam estar diante da obra dos próprios deuses. Suas avenidas largas eram decoradas com estátuas monumentais. Fontes abasteciam praças gigantescas. Mercados movimentados reuniam comerciantes vindos de terras distantes. O ouro estava presente em templos, joias, armaduras e objetos cerimoniais. Os palácios possuíam salões gigantescos decorados com pedras preciosas e pinturas impressionantes. À noite, milhares de tochas iluminavam as ruas, criando um espetáculo visual que podia ser visto a quilômetros de distância. Era uma cidade que simbolizava o poder absoluto do império. Nenhuma grande civilização sobrevive sem proteção. O Império Perdido possuía um dos exércitos mais temidos de sua época. Milhares de soldados treinavam desde a infância. Arqueiros especializados protegiam as muralhas. Cavaleiros patrulhavam as fronteiras. Generais brilhantes comandavam campanhas militares que expandiam constantemente os territórios do império. As nações vizinhas temiam sua força. Muitas preferiam pagar tributos em vez de enfrentá-los em batalha. A reputação militar do império tornou-se lendária. Parecia impossível derrotá-lo. Mas a história mostraria que até os gigantes podem cair. O verdadeiro poder do império não estava apenas em seu exército. Ele possuía conhecimentos avançados para sua época. Astrônomos observavam os céus, engenheiros construíam canais e aquedutos impressionantes, arquitetos erguiam estruturas gigantescas que resistiriam por séculos. Sacerdotes guardavam conhecimentos considerados sagrados. Alguns relatos antigos afirmam que o império possuía tecnologias perdidas. Outros acreditam que dominava técnicas de construção que ainda hoje surpreendem especialistas. Esses segredos ajudaram a transformar a civilização em uma potência quase imbatível. Mas algo começou a mudar. Algo que ninguém conseguiu impedir. Os registros encontrados por arqueólogos revelam um período estranho. A prosperidade começou a diminuir. Colheitas passaram a falhar. Relatos mencionam secas prolongadas. Algumas cidades registraram surtos de doenças misteriosas. A população começou a enfrentar dificuldades. Ao mesmo tempo, povos inimigos tornavam-se mais agressivos. Ataques nas fronteiras aumentaram. O império ainda parecia forte, mas suas bases começavam a enfraquecer silenciosamente. Era o início do fim. Uma das teorias mais aceitas sugere que uma guerra devastadora abalou a civilização. Inimigos antigos teriam formado alianças. Exércitos gigantescos avançaram sobre as cidades do império. Batalhas violentas destruíram fortalezas e centros comerciais. Milhares de pessoas morreram. Muitas cidades foram abandonadas. Alguns arqueólogos encontraram evidências de incêndios em larga escala. Muralhas destruídas. Armas espalhadas entre ruínas. Mas existe um problema. As evidências não explicam completamente o desaparecimento total da civilização. Algo ainda não se encaixa. Outra teoria aponta para uma catástrofe natural. Terremotos, erupções vulcânicas, enchentes, secas extremas.
Mudanças climáticas. Qualquer um desses eventos poderia ter desencadeado um colapso gigantesco. Em algumas escavações foram encontradas camadas de destruição compatíveis com desastres naturais. Cidades inteiras parecem ter sido abandonadas às pressas. Objetos valiosos foram deixados para trás, como se os habitantes tivessem fugido sem tempo para retornar. Mas será que isso explica tudo? Talvez não. Existe uma hipótese ainda mais intrigante. Alguns estudiosos acreditam que uma epidemia devastadora tenha atingido a população. Uma doença desconhecida. Algo tão mortal que teria reduzido drasticamente o número de habitantes em poucas décadas. Sem trabalhadores, sem soldados, sem agricultores. O império teria entrado em colapso rapidamente. Muitas cidades teriam sido simplesmente abandonadas. O silêncio tomou conta das ruas. Os templos ficaram vazios. Os mercados deixaram de funcionar. E a civilização desapareceu. Séculos depois, exploradores encontraram vestígios impressionantes, templos cobertos pela vegetação, palácios em ruínas, estátuas gigantes esquecidas pelo tempo, inscrições misteriosas, objetos que sugeriam uma sociedade extremamente sofisticada. Cada descoberta gerava mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? O que realmente aconteceu? Por que desapareceram? Até hoje ninguém possui uma resposta definitiva. Novas tecnologias continuam revelando pistas. Satélites identificam cidades escondidas sob florestas. Escaneamentos subterrâneos revelam estruturas desconhecidas. Arqueólogos encontram artefatos que desafiam antigas teorias. A cada descoberta, o mistério cresce. É possível que parte da história ainda esteja enterrada, esperando para ser encontrada, esperando para mudar tudo o que sabemos. O Império Perdido foi uma das civilizações mais extraordinárias de sua época. Possuía riqueza, conhecimento, poder militar, cidades magníficas e uma influência que alcançava terras distantes. Mas, por razões que continuam sendo debatidas, desapareceu. Talvez tenha sido destruído pela guerra, talvez pela natureza, talvez por doenças, ou talvez por algo que ainda não compreendemos. Suas ruínas permanecem em silêncio. Seus segredos continuam escondidos.